Fala, nação havaiana, tá começando mais um pré-jogo aqui no canal Isto é Havaí. Havaí versus Cuiabá, segunda rodada do retorno, jogo importantíssimo para o Leão se aproximar do G4 e continuar na briga para o acesso à Série A do ano de 2026. Então já peço para você deixar o likezão aí é muito importante. Também se inscrever no canal, se você não for inscrito, clica aí no botão para você se inscrever e também já hype o vídeo aí, tem a opção para hypar o vídeo. E claro, quem puder, seja membro, aí embaixo tem um botão, R$4,99, dá uma força grande pra gente. Vamos falar bastante então dessa partida Avaí versus Cuiabá. E queria também aí já desejar de antemão Feliz Dia dos Pais a todos os pais, né? E também lembrar que amanhã, após a partida, estaremos fazendo o nosso pós-jogo. Então, sai do estádio ali, a gente também vai sair do estádio, né? Vai demorar um tempinho, vai chegar em casa e vai começar o nosso pós-jogo. Então já ativa as tuas notificações aí do canal Isto é Havaí para estar junto com a gente então na nossa live de pós-jogo. Felipe, partida importantíssima para o Havaí. Quiser brigar pelo G4 tem ganhado Cuiabá, né? Jogo de 6 pontos. Não tem outro resultado para o Havaí a não ser a vitória, né? O Havaí conseguiu um empate lá contra o Novo Horizontino, o Jair Ventura considerou um bom resultado. Claro, um adversário difícil, mas dentre circunstâncias, né? O Havaí aumentou a distância para o G4, a Chapecoense tinha vencido o CRB, e agora a distância está em 5 pontos, a Chapecoense empatou com o Coritiba, então o Havaí precisa vencer, é necessária a vitória, até porque é um confronto direto, o Cuiabá tem 31 pontos, uma equipe que briga pelo acesso junto com o Havaí, então qualquer outro resultado que não a vitória é péssimo para o Havaí, eu acho que não dá mais para só o desempenho, claro que o desempenho é importante, jogar legal, criar chances, mas o que a gente precisa é a vitória, o resultado, então a chance que o Havaí tiver na partida, ele tem que fazer o gol, não dá mais para ter aquele festival de gols perdidos, como aconteceu principalmente ali no primeiro turno, vários jogos que o Havaí jogou melhor, mas perdeu chance, então contra o Cuiabá, ressacada lotada, tem que vencer, independente se for de 5-0, como contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ou 1, interessante é a vitória, não interessa como. Isso aí, só passando na tabela então, já que tu pontuou aí, Goiás primeiro colocado 41 pontos, Coritiba 39 pontos, Novo Horizontino 36 e fechando o G4 a Chapecoense 34, Remo 33, Cuiabá nosso adversário 31, Criciúma 29, o Havaí também 29 pontos, então o Havaí podendo chegar a 32 pontos aí, ficar apenas 2 do G4, por isso a importância desse jogo, além de que o Cuiabá, né, tá ali em sexto com 31, a gente ultrapassaria o Cuiabá. Mas também queria, antes da gente começar a falar das escalações, dos times, falar da promoção que o Havaí está fazendo, né? Basicamente aí o Havaí junto com o patrocinador Master, a 1 para 1 Bet, estão dando aí todos os ingressos do jogo, então o ingresso é de graça, você torcedor havaiano está assistindo esse vídeo e ainda não se decidiu se vai no jogo ou não, cara, vá no jogo, tá de graça, não custa nada, não custa, literalmente, não custa nada ir no jogo, você precisa apenas ir ao jogo e torcer para o Havaí. Então, eu queria parabenizar a diretoria do Havaí aí, né, por ter se juntado junto com a 1 para 1 para fazer essa ação. Pelo que eu saiba, acho que é uma ação pioneira no Brasil, né, do clube tá aí bancando as entradas para todos os torcedores nesse Dia dos Pais. Então, cara, leva o teu pai aí, leva o teu avô, leva a tua família, tua mãe, teu cachorro, teu papagaio, teu tio, qualquer pessoa, porque tá de graça. Então, é hora do torcedor havaiano, né, que sempre fala, ah, pô, o ingresso é caro, pô, não consigo ser sócio, pô, mas é isso, mas aquilo. Cara, acabou as desculpas, é de graça. É só ir no jogo. Então vai lá, adquire teu ingresso pelo link lá da Futebol Card, a gente está colocando todos os dias aí, quase nos stories, também no Instagram, se tiver com dúvida, procura a gente nos grupos do WhatsApp, a gente está colocando lá o link. Adquire teu ingresso, vai pro jogo, vai lá incentivar o Havaí, porque é importante, né, Felipe? O torcedor tá junto num momento desse, num jogo de 6 pontos, crucial para o Havaí, e o Havaí tá fazendo certo, cara. Conseguiu fazer essa parceria aí, compra um, para conseguir trazer seu torcedor para perto. Então,
parabéns pro Avaí, parabéns aí pro Júlio, pô. O presidente do Avaí, a gente não fala mal quando é pra falar, mas quando é pra falar bem, também vou parabenizar aí o presidente Júlio por conseguir essa parceria com a 1 e poder trazer o torcedor para perto do estádio. Como tu bem falou, Fernando, parabenizar a diretoria quando tem acertos, tem que ser parabenizado, o que a gente mais quer é parabenizar diretoria, jogadores, todo mundo do Avaí, porque se a gente está parabenizando, porque coisas boas estão sendo feitas, e como torcedor a gente só quer comemorar, a gente ama o Avaí, quer sempre o bem do clube, é uma ação, como tu falou, bem pioneira no Brasil, o Fortuna Düsseldorf fez na Alemanha isso de dar ingresso grátis para os torcedores, e é uma ação que eu acho que para o futuro é interessante, né? Porque hoje em dia os jovens não têm tanto interesse de assistir um jogo 90 minutos, então hoje é muito rios, muito rede social, então provavelmente no futuro as empresas patrocinadoras dos clubes vão bancar mesmo para as pessoas irem ao estádio, porque agrega mais o espetáculo, mais gente no estádio, engrandece, né, o jogo, enfim, então é melhor para a empresa. Então, tomara que dê tudo certo, que lote a ressacada. A maioria do pessoal que assiste os nossos vídeos é sócio do Avaí e sempre frequenta, então tenta convencer aquele amigo que a Avaí não vai tanto, ou aquele amigo que não gosta tanto de futebol, amiga, enfim. Vamos lá na ressacada para tu ver, para tu entender como é que é o futebol. Numa dessa, a pessoa se apaixona, compra produtos do Avaí, vai consumir no bar, então o Avaí vai ganhar dinheiro, é uma ação muito positiva. Parabéns para o Júlio, parabéns para a diretoria, e agora a nossa parte como torcedor aí no estádio, como a gente sempre vai, mas tu que conhece aí alguém que não vai sempre, tenta convidar, legal, bacana, qualquer dúvida, o Avaí botou no Instagram, a gente repostou lá, agora tem essa função nova no Instagram, pode procurar a gente, enfim, nos grupos do WhatsApp lá, e é bem fácil, bem simples, então vamos lotar a ressacada, vamos apoiar o Avaí, se Deus quiser, com uma vitória, né? Isso aí, Felipe, só botando na tela aqui, já são 12 mil torcedores confirmados para a partida entre Avaí e Cuiabá. Então, a galera tá aderindo aí entre ingressos, né, gratuitos e também os sócios já confirmados. Então, pô, o Avaí já tem aí quase, né, mais de 15 mil sócios, né? Quase não, mais de 15 mil sócios. Então, galera, vamos pro jogo, pô. Tu que é sócio, às vezes, teu pai não é sócio, cara, pode levar teu pai. Além de tudo, né? O sócio leva mais um, tem mais isso. O sócio leva mais um. Então, porra, galera, vamos lotar a ressacada. Vamos fazer um caldeirão pro Avaí sair vencedor nessa partida, né? Que é importantíssima. Jogo de 6 pontos, como eu já citei algumas vezes. Então, acho que tá passado o recado aí. Você que ainda tá indeciso, não fique mais. Vamos para a ressacada. Vamos torcer para o Avaí. Leva teu pai, leva tua mãe, leva teu papagaio, teu gato, teu periquito, teu primo, todo mundo. Leva todo mundo que tá de graça aí e vamos para a ressacada torcer para o Avaí. E vamos falar então, né, Felipe, do time do Avaí que vai entrar em campo versus o Cuiabá. O time também agora, como diria Carlinhos Bala, né, a mesma mão que aplaude, a mesma que vai, né, o time que não concentrou por salários atrasados, né, o time decidiu não concentrar, os jogadores optaram por não concentrar, como já fizeram no ano passado, já foi feito isso, né, então os jogadores optaram por não concentrar e passar aí com a família, né, o sábado, enfim. Mas o time também que tem alguns desfalques para a partida contra o Cuiabá, temos aí 2 jogadores emprestados, né, pelo Cuiabá, um que é titularíssimo, podemos dizer assim, o Emerson Ramon está fora da partida, e o Railan também está fora, que é o nosso lateral reserva. Cara, e Igor também sentiu a posterior da coxa ali já no jogo contra o Novo Horizontino, então também tá fora. O Gaspar tá fora, mas esse aí já vem fora há muito tempo. E Taylor e Higley são dúvidas para a partida. Esse aí é o Avaí que o Jair vai ter que escalar, Felipe. Eu vou botar o campinho aqui na tela e aí tu pode falar um pouquinho sobre o que o professor Jair pode fazer para escalar um Avaí vencedor, cara. Olha, a primeira questão dos salários atrasados, vou comentar um pouquinho,
E sobre a não concentração e inovação, né? A diretoria do Avaí que prometeu inovação, eles inovaram com essa questão de não pagar ingresso, né? Do ingresso ser gratuito, uma inovação no Brasil, e agora inovando também. Na Europa é muito comum de não concentrar, então inovando, né? Brincadeiras à parte, lamentável, né? Mas não é de se esperar, né? A gente é conselheiro do Avaí, a gente sabe que o orçamento do Avaí é deficitário, é superavitário, porque ele conta a diminuição da dívida com a RJ, e se ter a renegociação tributária, né? As dívidas tributárias do Avaí vão ser diminuídas drasticamente, que são a maior parte da dívida do Avaí é tributária, então vai diminuir a dívida, só que não dá para contar como se o Avaí tivesse dinheiro em caixa, ele vai deixar de ter, vai diminuir o negativo, não quer dizer que o Avaí tenha positivo, né? Se tu tem menos 200 milhões e daí a tua dívida cai para na tua conta tu tem menos 80, tu não ganhou dinheiro, só tem menos dívida. Então o Avaí é deficitário, o orçamento foi aprovado deficitário, então todo mundo já sabia que ia atrasar salário, não é nada inovação, só que eu não esperava que fosse tão cedo. Uma pena, né? Porque se às vezes ali 2, 3 meses antes do campeonato acabar é mais fácil. Agora o Avaí fez primeiro lei do silêncio, o Avaí não deu entrevista, agora não concentra. Próximo passo, qual será? Não treinar e depois a gente sabe o que já aconteceu contra os clubes, que é não entrar em campo, porra. Então, a diretoria do Avaí tem que, de alguma forma, pagar o salário. Não sei, vão pegar empréstimo de novo, que já pegaram, então, situação lamentável, mas vamos torcer para o Avaí dentro de campo, vamos para a ressacada, torcer para o time vencer, para que as coisas dentro de campo indo bem, quem sabe surge dinheiro, alguém quer investir, não sei, torcer para que as coisas deem certo. E agora falando sobre o time, sobre o Avaí com vários desfalques, Negueba é um desfalcaço, Negueba vinha jogando muito bem, sendo muito importante para o Avaí, não é de hoje, desde o jogo do Curitiba que ele entrou muito bem lá no Couto Pereira e mereceu as oportunidades, eu acho que a torcida pegou um pouco no pé. Eu, quando fui contratado, eu não entendi. Porra, o Negueba fez pouquíssimos gols ano passado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, fez um gol em 54 jogos, e um gol foi ainda no Avaí, pouquíssimas assistências também, um jogador que corria, se dedicava, que a gente já estava vendo que ele era um cara dedicado, mas agora fez gols, fez 2 gols contra o Botafogo de Ribeirão Preto, fez jogadas, ia para cima, então, jogador que está se destacando, então, acho que dava para a torcida já parar de ter um pouquinho de desconfiança com o Emerson Ramon, então uma ausência muito sentida. O resto ali, talvez o Igor fosse ser titular, mas também não é um jogador que agregue muito. Eu acho que um jogador mais de segundo tempo, quando entra de titular, geralmente não vai bem. E foi bem contra o Botafogo ali de Ribeirão Preto, não uma partida incrível, mas também aquele jogo todo mundo, o Avaí foi bem. Então, para mim, a tendência é a volta do João Vitor para o time ali, aberto na direita, e o Manga como o outro atacante, ajudando ali, às vezes sendo uma dupla, às vezes o João Vitor abrindo, sendo meia direita, o Marquinhos Gabriel mais livre, às vezes jogando mais aberto. Enfim, então o time do Avaí que foi bem ali no começo, com o Jair Ventura era mais ou menos esse mesmo. Então, quem sabe o time não consegue repetir aquelas atuações do começo do campeonato. Talvez o Jair mude ali, tire o André e bote o Mário Sérgio, porque o Mário Sérgio foi bem no último jogo, fez gol. Aí talvez o que? Ele botasse o André na do João Vitor, mas eu acho que a tendência deve ser esse time. O Avaí vai jogar com o Cuiabá, que vai vir um pouco mais reativo, explorando contra-ataque, tem um ataque rápido. Depois a gente vai entrar um pouco mais no time do Cuiabá. Então acho que a tendência é esse time. É o que tem, não tem muito o que discutir, é uma peça ou outra, talvez trocar o Mário Sérgio, mas como um jogo que o Avaí vai precisar atacar, faz sentido o André, que vai bem no ataque, aparece bem na frente. Não vejo muito outras opções, né? A gente poderia até pedir alguém da base, mas Higley e Taylor são dúvidas. Então é basicamente esse time. O Marcos Diniz, que é um cara que oscila, também não tem reserva, né? O Railan pertence ao Cuiabá. Então é esse time, né? O Avaí a gente sabe que tem um elenco bem curto, limitado, não tem dinheiro em caixa, então vamos para a ressacada para apoiar, né? Vamos lá, não vamos vaiar o Manga, não vamos vaiar um jogador que a gente não curta muito. Sei que a torcida no geral não está curtindo tanto o André, apesar de eu gostar do futebol dele,
Mas se o Andrei pegar uma bola e dar para trás, não começa a vaiar, xingar o cara, como aconteceu no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que o Avaí estava goleando, e o pessoal xingando, criticando o Andrei. Vamos lá para apoiar o Avaí, vamos lá para ver o Avaí ganhar, vamos esquecer um pouquinho o Júlio, diretoria, se tu não gosta do Jair, se tu não gosta do jogador X ou Y, o negócio aí para ressacada, para torcer, para apoiar o Avaí. Beleza, se eventualmente acontecer uma derrota, tomara que não, aí a gente pode vaiar, pode xingar, pode ficar puto, que é o natural, é o normal, eu fico também, mas eu acho que durante a partida vamos apoiar seu 12º jogador, e porque vai ser um jogo difícil, né? Vai ser um jogo dificílimo, Felipe. Então, provável Avaí, vou passar aí pra galera. César, Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Andrei, Zé Ricardo, JP, João Vitor, Marquinhos Gabriel, Kleber e Manga. Esse deve ser o time aí que o Jair vai escalar, né, para essa partida contra o Cuiabá. Lembrando que pode ser, né, como o Felipe já falou, o Mário Sérgio no lugar do Andrei, uma mexida aí do Jair, mas eu particularmente não acredito muito. Mas é como tu falou, cara, acho que independentemente de quem entrar em campo, né, goste, não goste, quer queira, quer não, vão apoiar aí o Avaí, porque é um jogo importante, né? O pessoal que às vezes tá indo e não costuma ir, quer ver um show de bola, cara, difícil hoje show de bola em qualquer jogo. Não é assim, são poucos jogos que acontecem um show de bola no mundo. Então, vamos lá torcer para o Avaí pela nossa paixão, pelo que a gente gosta, pelo que a gente acredita, e vamos empurrar o time aí os 90 minutos. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil, então peço aí paciência para os torcedores havaianos, até porque o Cuiabá tende a vir mais fechado. É normal um jogador receber uma bola e voltar a bola para trás. É normal, a bola tem que girar. O Barcelona faz isso quando o outro time está fechado. Por que, que o Avaí não pode fazer? Né? Aí o Andrei tocou para trás, não, ele é o pior do mundo. Ou o Marcos Vinícius tocou para trás, ele é o pior do mundo. Não é assim. Vamos tranquilo, vamos apoiar o Avaí os 90 minutos. E também vamos. Acho que está passado aí o time do Avaí já. Vamos passar na escalação, então. Na escalação, não, né? Na arbitragem da partida, o juiz será o André Luiz Schettino Policarpo Bento, de Minas Gerais. Ele que já apitou 2 jogos do Avaí aí na sua carreira, né? Opa, botei errado. Aqui. Ele já apitou 2 jogos do Avaí na sua carreira, um esse ano, inclusive. O Avaí venceu o Operário por 1-0. Gol do Kleber ainda este ano, né? Terceira rodada. E uma derrota para o Novo Horizontino também 1-0. Felipe, alguma objeção ao querido André? Não, nesses jogos, os 2 resultados foram merecidos, tanto para o Novo Horizontino, que jogou melhor que o Avaí aquela partida e merecia ganhar, e o próprio jogo do Operário, o Avaí jogou melhor, fez aquele gol de cabeça que o Marcos Vinícius cruzou muito bem, foi a estreia do JP, ele comeu a bola, quem sabe aí o juizão não seja o que faltava para o JP fazer mais uma boa partida, jogar bem, deslanchar. É um juiz que amarra um pouquinho o jogo, dá bastante falta, pelo que eu me lembro dessas arbitragens, mas torcer para que dê tudo certo, que a gente não precise reclamar de arbitragem. Lembrando que do jogo do Remo a gente também falou que não tinha nenhuma objeção com o juiz, e o Avaí foi completamente assaltado, né? Então, é baseado nesses 2 jogos que não ocorreu nada de anormal. A gente não ter uma objeção assim não quer dizer que o cara não possa aprontar, né? A gente só tenta trazer aqui o histórico do árbitro diante do Avaí, né? E nesse caso foram apenas 2 jogos e 2 jogos que a gente não se lembra de muita coisa. Então, aproveito também para trazer o histórico geral dos confrontos entre Avaí e Cuiabá. O Avaí que enfrentou o Cuiabá já 5 vezes, né? Foram 4 vitórias do Cuiabá e um empate. Um confronto aí que o Avaí ainda não venceu, né? O Avaí perdeu 4 vezes na história. E o empate a gente conseguiu no jogo do primeiro turno ali, aquele 2-2 com Manga e Barreto. E o Avaí empatou lá na Arena Cuiabá. Mas vamos torcer então, né, cara? É um jogo, né, historicamente não muito favorável. Então, mais um adendo aí pro torcedor também já não ir
né, eufórico, que vai ser uma goleada, porque tem promoção, não é assim, gente. É um jogo muito pegado. O Cuiabá até, inclusive, está na frente do Avaí na tabela, então é um jogo muito difícil. Então vamos torcer para o Avaí vencer esse jogo. Então vamos falar, Felipe, da equipe do Cuiabá, cara. Vou aproveitar para passar a prévia aqui do Cuiabá, que tem até dúvidas. O Safira, atacante, é uma dúvida do Cuiabá, né? Ele chegou a treinar na sexta-feira, viajou com o elenco, mas é dúvida para a partida. Então, o provável Cuiabá tem Guilherme Nogueira no gol, Mateuzinho, Bruno Alves, bem conhecido aí, né? Já São Paulo, Grêmio e também já jogou no rival, né? Natan e Sander, que também passou pelo Avaí, aí um jogador que, não sei, acho que não deixou muitas saudades, né? Jogou pouco, no final das contas, pelo Avaí. O Sander, Caleb De Luca, Denilson, Jader, Alejandro Martins, ou Safira e Carlos Alberto. Esse é o provável Cuiabá. O Alejandro Martins, que acabou de ser contratado, né? Fez sua primeira Sim. partida no último jogo e já deixou um gol, o atacante É, argentino. ele estava no Ceará, não teve tantas oportunidades, mas é bom jogador. Sobre esse desfalque, do possível desfalque do Safira, se ele realmente for um desfalque, é uma boa para o Avaí, porque é aquele falso 9, atacante que pode jogar de ponta também, se movimenta bastante, fez um gol na última partida, bom jogador. Espero que ele não jogue, mas se jogar o De Luca, que é um segundo volante, um meia, assim, né? Um jogador um pouco mais de contenção de meio campo, não é bem um meia, camisa 10, segundo volante, clássico. Então, se o Cuiabá jogar com ele, é porque ele vem mais para amarrar o jogo, botar 4 aí jogadores no meio campo, para a galera aí que gosta de 4 jogadores no meio campo. O Guto Ferreira, se não jogar o Alisson Safira, vai botar 4 jogadores no meio campo, aí vai explorar bastante a velocidade do Carlos Alberto e do Martins, que são 2 pontas rápidos, e tendência para mim o Cuiabá no contra-ataque. Eu acho que a defesa do Cuiabá é boa, pelo menos de nome, né? Um time que não tem no campeonato, é um time que toma até bastante gols, mas o Natan é um bom zagueiro formado no Palmeiras, passou pela Chapecoense, ficou anos lá no futebol americano, no São José Earthquakes, time do Judson, então ele é amigo pessoal do Judson também. Foi especulado no Avaí lá em 2017, se eu não me engano, só que ele acabou indo para a Chapecoense, que estava se recuperando lá do acidente aéreo. Gosto dos dois laterais, o Mateuzinho é muito bom jogador. O Sander não foi bem no Avaí, mas faz muito tempo, faz 10 anos já que o Sander passou do Avaí. Ele veio do Rio Branco, do Acre, uma aposta. Não foi bem, jogou, acho que teve um jogo razoável, acho, contra o Marcílio, naquele quadrangular do rebaixamento que o Avaí jogou em 2015. Fez um bom cruzamento, pelo que eu me lembro da partida. Acho que o Avaí ganhou com gol até do André Lima, aquele jogo do Marcílio Dias. Mas evoluiu bastante, ficou anos ali no Sport, jogou também no Goiás. É um bom lateral para nível de Série B, é um jogador que, se o Avaí, por exemplo, contratasse, iria gostar. Então, o Caleb tem uma curiosidade, ele é de Santa Catarina, de Lages, o camisa 5 do Cuiabá, um volante mais técnico, com saída de bola mais refinada ali, o volante moderno. Um abraço aí pro Machine. Tem o Denilson, que é o capitão da equipe, é um segundo volante forte, que sai para jogo, que aparece na área. Tem o Jader, que foi contratado recentemente, formado no Atlético Paranaense, camisa 10 dele, estava na Universidade Católica do Chile. Então é um time que tem bons valores, um time que tem velocidade. O Guto Ferreira geralmente não é um treinador que preza muito pela forma, né? Não é igual o Eduardo Barroca, é um time que tem ligação direta, é um time que explora a velocidade. Então, é um típico treinador assim, de Série B, um treinador que foi muito especulado no Avaí, que o Avaí já tentou bastante. Então, será um jogo difícil, um time que tem boas qualidades, que tem jogadores experientes e que tem velocidade. Eu acho que o Avaí tem que estar atento ali em cima do Andrei ou do Marcos Vinícius, ou se jogar o Mário Sérgio também, ter esse apoio dos volantes ali nas laterais, porque o time do Cuiabá é rápido e geralmente o Marcos Vinícius deixa bastante espaço. O Andrei também não é um primor na marcação, ainda mais que ele não é um lateral de ofício. E, por exemplo, do lado do Andrei ou do Mário Sérgio, que também em alguns jogos sobe bastante, é o Brock, que é um cara bem lento. Então é do Avaí ficar esperto, porque vai ser um jogo dificílimo contra o Cuiabá, mas
tomara que o Avaí vença, não é uma partida impossível, né? O próprio Criciúma, que o Avaí venceu no primeiro turno, venceu do Cuiabá em casa. O Cuiabá não é um grande visitante, tem uma campanha até pior que o Avaí como visitante, é o 11º time como visitante e o Avaí é o 10º, então a gente tem uma campanha melhor que a do Cuiabá, então não é um grande time como visitante, tem um fator casa melhor lá na Arena Pantanal. A gente sabe que é difícil jogar lá, tanto que a gente nunca ganhou, mas é difícil jogar aqui também contra o Cuiabá. A gente também nunca ganhou do Cuiabá aqui. Ô Felipe, até trazendo aí o dado certinho, nos últimos 5 jogos, fora de casa, o Cuiabá perdeu 4, empatou 1, então é um time realmente que fora de casa não vai muito bem, foram 9 pontos apenas fora de casa, né? 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, e até trazendo aí mais nos últimos 5 jogos, né? O Cuiabá realmente, como tu falou, o fator casa faz a diferença, porque dos últimos 5 jogos eles somaram 9 pontos, então foram 3 vitórias em casa e 2 vitórias fora aí para Criciúma e Goiás. Então o Avaí, se quiser, né, continuar nessa briga por acesso, tem que fazer como Criciúma e Goiás, que são times que estão na briga e também venceram o Cuiabá em casa e se qualificar aí, né, ficar 2 pontos do G4 até para não se distanciar muito, porque é um jogo de 6 pontos. Cara, vamos É, lá então pro. Pode ir lá, pode uma, falar. uma questão é do goleiro do Cuiabá, o Guilherme Nogueira, é um goleiro que só tem 2 jogos pela equipe do Cuiabá, goleiro jovem, né? 26 anos para goleiro, ainda é jovem. Teve uma Série A2, o Paulista, boa ali no Capivariano esse ano, formado na Ponte Preta. O Pazinato machucou e o Cuiabá tá apostando aí no Guilherme Nogueira, mas é um goleiro jovem ainda, um pouco seguro, poucos jogos, então acho que o Avaí pode finalizar bastante, explorar o goleiro. Alô, João Vitor, que gosta de estar de fora da Chuta, área. Chuta mesmo. pode ser que ele se complique um pouco pela questão de ritmo, só o terceiro jogo dele em sequência agora, manda a bola na área, tem o Kleber na área, quem sabe aí o goleiro não sai tão bem do gol, então explorar também essa questão do goleiro ter pouca minutagem com a equipe do Cuiabá. É isso aí, cara. Vamos para os palpites então. Felipe, vou te deixar com o primeiro palpite aí, cara. Falou bastante do Cuiabá, tá merecendo. Eu vou de 2-0 para a galera fazer um gol logo no começo, aí o Cuiabá tenta vir um pouquinho para cima e o Avaí no segundo tempo mata o jogo ali com uns 15 minutos do segundo tempo, 2-0 para tranquilo para a galera que geralmente não vai tanto torcer, ficar feliz, não vaiar, comemorar e que voltem, né? Que virem torcedores que vão mais a campo. Então tomara que o Avaí ganhe de 2-0. Vou de um gol do Kleber de cabeça, dessa jogada que eu comentei, cruzamento do Marcos Vinícius, e um golzinho do João Vitor voltando ao time, vai dar aquele tirambaço de fora da área, 2-0 para o Avaí. Eu quero saber qual que é o palpite da galera que está assistindo esse vídeo aí, então já deixa aí nos comentários teu palpite. Também bota o palpite de qual público vocês acham que vai ter na ressacada, né? Já tem 12 mil check-ins aí confirmados para esse jogo, então tendência de um grande público na ressacada, Dia dos Pais. Deixa também aí o Feliz Dia dos Pais pro teu pai aí, já aproveita nos comentários. Cara, eu vou botar meu palpite aí 1-0, gol do Andrei para delírio do Morro da Cruz. O Morro da Cruz vem abaixo com 1-0, gol do Andrei aí. Ele vai jogar muito e o Morro da Cruz vai ficar on fire. É isso aí. Mas é isso, galera. Então, se encontramos amanhã na ressacada. Lembrando que depois do jogo a gente vai estar ao vivo aí para falar de Avaí, de Cuiabá, fazer esse pós-jogo com vocês. E segunda a gente faz a nossa já tradicional live de segunda, também falando mais do jogo, falando da projeção aí para o restante do campeonato. O Avaí que fica um bom tempo sem jogar depois, né? Vai só jogar com o Operário de Ponta Grossa na terça que vem, né? Então bastante tempo, mas a gente vai fazer a nossa live de segunda tradicional aí para vocês. Então a gente conta com a audiência de todo mundo. Então, cara, não esquece o like, se inscrever no canal, essas coisas aí de sempre. E de novo, desejar um feliz Dia dos Pais aí para todos os papais que estão assistindo esse vídeo. E é isso. Nos vemos na ressacada. Tamo junto. É isso aí. Falou.